Bom, então shalom a todos mais uma vez. Nós estamos estudando Tanar. Nós já iniciamos há praticamente um mês, já mais de um mês, já estamos estudando Tanar. Espero que estudemos por mais dois shurim mais, 2 semanas mais, ou uma, mas eu acredito que na semana que vem nós já não falaremos não falaremos Tanar na semana que vem. Vamos estudar, estou vendo aqui no meu calendário. Vamos estudar semana que vem Hanukkah, porque se aproxima. Então, na semana que vem nós provavelmente estudaremos Hanukkah e depois retornaremos com o tema Tanakh. Nós passamos por todos os principais temas da Tanakh, não estamos abordando profundamente cada tema, mas já falamos sobre os juízes, falamos sobre os reis, falamos sobre alguns profetas, falamos sobre a profecia de uma maneira geral, debatemos os períodos de destruição do templo e viemos tratando já alguns temas históricos no decorrer do ano, como as destruições dos dois Beit HaMikdash, próximo da época de Tisha B'Av. Então, muitos dos temas nós já viemos estudando durante o ano. Então, não há necessidade de abordarmos tão profundamente nesse momento agora que estamos falando sobre Tanar. Então, também é impossível abordar todos os profetas profundamente, menos ainda todas as profecias dos profetas com muita profundidade. Pensando dessa maneira, nós estamos analisando a profecia de uma maneira global e não de uma maneira estudando pontos a pontos. Nós, na semana passada, estudamos sobre Eliyahu Hanavi, Elisha, e falamos um pouquinho sobre a profecia antes de ser registrada pelo próprio profeta. E hoje nós iniciaremos uma de 2 ou 3 aulas falando sobre os profetas maiores. Não abordaremos também, eu acredito que essa maneira de abordar que eu vou abordar aqui hoje é uma maneira diferente, uma maneira que vai ser importante e surpreendente para a maioria de vocês sobre a profecia. Eu não preciso dizer que eu não sou especialista em Tanakh. A Tanakh é um compêndio de livros, de épocas, de tradições, de idiomas. Uma pessoa, para ser especialista em Tanakh, ele tem que estar toda a vida apenas Tanakh. Então, eu dou uma aula, eu dou aulas. Então, eu não sei também muitas das profecias que vocês possam ter dúvidas, com certeza não sei elas à profundidade. Nós sabemos simplesmente as respostas que também não são dadas superficiais, porque cada profecia, cada frase da Tanakh, ela tem um motivo de ter sido escrito com determinada letra, com determinada palavra. Então, ter o conhecimento ter um conhecimento completo de todas as profecias, de todos os significados, de todos os pontos principais das profecias, seria difícil demais. Então vamos lá. Nosso estudo de hoje, ele é sobre, como eu já disse, Ishayahu Hanavi, ou Hanavi Ishayah. Existem maneiras diferentes de pronunciar o nome do profeta. Existem pessoas que opinam que houve um Ishayah, que houve 2 Ishayah, pessoas que opinam que foram 3 Ishayah, 3 Isaías, 2 Isaías ou 1 Isaías. Nós estudamos, quando começamos a estudar sobre a Nevoá, sobre a Tanakh, nossos primeiros shur, ou nossos primeiros shurim, foi justamente sobre a maneira com a qual foi escrito o livro de Ishayahu. O livro de Ishayahu, ele não foi um livro que foi escrito como todos os outros profetas. Os profetas recebiam a profecia, compilavam sua profecia e
condensavam todas as profecias que eles receberam durante toda a vida em um livro. Yeshayahu não. Yeshayahu, ele recebia essas profecias, registrava suas profecias, mas ele não condensou suas profecias em um livro. Quem condensou suas profecias em um livro foi... Quem escreveu o livro de Isaías? Isaías tinha uma filha que se casou com um rei. O rei é o Hisquiarro, o rei Ezequias. É o rei mais justo de todo Israel, que Israel já teve. Antes dele e depois tínhamos um rei tão justo quanto ele. Então foi ele quem escreveu o livro de Isaías, utilizando-se dos papéis, dos pergaminhos do profeta Isaías. O profeta Isaías e toda a profecia, como nós já comentamos, elas têm um corredor que elas seguem. Todas as profecias, elas seguem na mesma direção, contemplando os mesmos pontos e abordando os mesmos temas. Todas as profecias. O icar dela, o principal delas é fazer com que Israel se arrependa. Como a profecia ela é presente e futuro, ela aborda o passado, ela dá a mensagem do presente e dá a conclusão futura. Então toda a profecia também já sabe que Israel não vai obedecer a profecia. E a conclusão de toda a profecia, por fim, é que Israel vai se dar mal e que num fim muito futuro, Israel vai aprender com seus erros e vai se dar bem. Em todas as mensagens proféticas para um povo, Israel nunca se arrependeu de imediato com a profecia. Às vezes fez uma techuvá ou outra, muito superficial, mas Israel nunca se arrependeu por completo. Qual foi o único caso em que um profeta é enviado para um local e todos fazem techuvá? Yoná, muito bem. Yoná. Muito bem. Jonas, o profeta Yoná é o único caso onde um profeta de Israel se dirige a um local e ele entrega a sua profecia de que as pessoas estão se conduzindo de uma maneira errada e as pessoas se arrependem e consertam o seu caminho. É o único caso. E Nínive não era uma cidade de judeus, era uma cidade dentre as nações. Então, entendendo isso que eu estou explicando, é muito bom que vocês entendam bem isso. Se eu falar um pouco rápido, por favor, peçam para eu reexplicar quantas vezes for necessário. Tá bom? Então, entendendo isso, de que a profecia ela se ancora no passado, ela tem uma âncora no passado, seja o Sinai, seja o período dos juízes, seja Adão e Rishon, seja onde for, ela se ancora no passado, ela entrega a mensagem presente e joga a conclusão de que vai virar isso, sim ou se não, no futuro. Essa é a ideia da profecia. Porque a profecia ela precisa de um lastro de verdade, ela precisa de algo que garanta que ela é verdadeira. O que garante que ela é verdadeira? Se você falar uma coisa que já aconteceu, se eu falar que o Brasil perdeu a última Copa, ninguém vai acreditar em mim. Se eu falasse que o Brasil ia perder a última Copa de 7-1 para, não lembro o país que goleou o Brasil de 7-1, Alemanha, acho que foi Holanda, não sei. Talvez alguém acreditasse em mim. Se eu falasse isso no passado, antes de acontecer. Então, sempre que acontece algo antes, você dá uma mensagem antes. E essa coisa ocorre, se sim ou se não, isso dá amparo ao navio, ampara o profeta. Isso em geral. Com Israel nem sempre é assim. Com Israel nem com Moshe Rabbeinu foi assim. Porque Israel é um povo de dura serviço. Isso não é um xingamento, não é uma depreciativo por parte de Hashem, muito pelo contrário. Israel ser um povo de dura serviço é algo bom, não é algo ruim.
Uma pessoa que acredita em qualquer coisa que diz, essa pessoa nunca para em lugar nenhum. Então, se uma pessoa fala, aqui nesse lugar, olha, ali tem Deus, porque aparece, sei lá, um graveto que brilha à noite, o cara vai acreditar que o graveto que brilha à noite chama essa mensagem de Deus. E vai nesse lugar, nesse outro lugar aqui, tem um perfume de Deus. Aí naquele outro lugar ali, tem a mulher que tira não sei o que lá daqui do chiclete, daqui que parece que é um câncer. E aí a pessoa vai indo de lugar em lugar, errando de errante, não errando de erro, também de erro, errando de ponto a ponto, e nunca tem parada. Então a profecia ela vem com esse ponto principal também de comprovar que as palavras do profeta é verdade. Nós vimos no Shurim passado que existiam escolas de profetas. Os profetas, quando eles recebiam a mensagem de Hashem, essa mensagem ela era fatídica. Ela ocorreria ponto a ponto de acordo com o que o profeta falasse. Bom, Ishayahu, ele tem uma profecia que percorre toda a Tanar. Essa profecia de Ishayahu, nós vamos ler agora, ela percorre de Bereshit até as últimas profecias. Então, essa é a profecia de Ishayahu. E ocorrerá no fim dos dias. Ishayahu 2:2, tá ok? Quem quiser pegar, profeta Isaías 2:2. Quem tiver a Tanakh aí quiser acompanhar. E ocorrerá no fim dos dias que o monte da casa de Hashem se elevará acima de todas e se destacará dentre as colinas. E a ele afluirão todas as nações. A ele irão muitos povos e dirão: vinde e ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e por ele seguiremos. Pois de Sião virá o ensinamento da Torá e de Jerusalém a palavra de Hashem. Ele orientará as causas entre as nações e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices, e cada nação não levantará contra outra sua espada, e não mais aprenderão da arte da guerra. Vem, ó casa de Jacob, caminhemos sob a luz do Eterno e ensinaremos a sua Torá. Muito bonito, porém muito complexo, muito profundo. Então vamos lá, ocorrerá nos fins dos dias. Isso, Ishayahu está profetizando para o fim dos dias. Essa profecia, ela aborda já o período de Mashiach. Essa profecia, ela tem o ponto principal dela é já para o dia de Mashiach, os dias de Mashiach. Tem muita coisa aqui, mas eu não vou explicar agora, quero explicar daqui a pouco, porque se eu contar agora, eu estrago a surpresa bombástica daqui a pouco. E no Monte da Casa Eterno, muitos povos. Ishayahu, ele tem na sua profecia uma inovação. Ishayahu, ele tem na sua profecia de que, até então, Israel era o povo eleito, até então Israel era para Israel que vinha a profecia, Israel era que tinha toda a atenção de Hashem. Mas, e a ele dirão muitos povos, e dirão, vinde e ascenderemos a montanha de Hashem, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e por ele seguiremos. Então vamos lá. A ele virão muitos povos e dirão, vinde e ascendemos a montanha do Eterno. Por que tem essa referência à montanha do Eterno? Essa primeira referência de montanha do Eterno e ele ensinará os seus caminhos e por ele seguiremos. Esse Sion, evidente, está falando sobre Jerusalém, evidente, está falando mais ainda. Todos estão vendo a minha tela, né? A tela que eu estou lendo. Sim, Rabi. Tá, ok, obrigado. Então, essa montanha, ela faz um paralelo com o Har Sinai, com o Ma'amad Har Sinai. Então, nós temos aqui
um segundo Matan Torá ideológico. O que é Matan Torá? Uma segunda entrega da Torá ideológica. Não estou dizendo que vai ter uma segunda entrega da Torá de verdade, mas uma segunda entrega da Torá ideológica, ou seja, a primeira entrega da Torá foi para Israel foi recebeu a Torá no Mar Sinai, nunca mais vai ser entregue uma nova Torá. Porém, essa Torá não foi entregue para as nações até esse momento. Até o momento em que as nações digam, vamos à montanha do Eterno, ou seja, estejam dispostas a passar por tudo que Israel passou para chegar até o Har Sinai, e ele nos ensinará os seus caminhos e por ele seguiremos. Pois da onde? De Tzion virá o ensinamento da Torá. Tzion, de novo um monte, virá o ensinamento da Torá, como no Har Sinai. E de Yerushalayim, a palavra de Hashem. Yerushalayim aparece na profecia, porque como está dizendo sobre os fins dos dias, e está falando como que não levantará contra cada nação não levantará contra outra sua espada, e não mais aprenderão da arte da guerra. Isso acontecerá nos fins dos dias. Aonde e por quê? Por conta de Yerushalayim. Yerushalayim, que tem no seu nome a palavra Shalem, que vem de Shalom. Sim, pois não? Pode perguntar. Eu estava observando, por exemplo, quando fala, por exemplo, a montanha do Eterno, existe, por exemplo, lá em Shemot, uma alusão ao monte de Deus, né? Lá Sim. Como Horev, que Sim. Mais na frente vai ser identificado como Har Sinai, de onde Moshe viria para celebrar a Deus ali. E também vai ser feito depois a entrega que é Matan Torá, né? No caso, a entrega da Torá a Israel. Sim. E agora diz que de Sião virá o ensinamento da Torá. E aí tem uma coisa interessante, aparece a palavra luz, e se eu não estiver equivocado, um termo que era usado no aramaico para luz, com relação era uma alusão à Torá, é oraita, né? Que tem na sua raiz o conceito de luz também, né? Sim, é justamente isso. Aqui no texto eu deixei grifado aqui a palavra oraita, que é justamente a questão da palavra luz. A Torá, e caminhamos sob a luz de Hashem. A luz de Hashem é a Torá de Hashem. Então, a oraita vem da palavra or. Nessa época, o aramaico era um idioma corrente, já. Então, como eu disse aqui, como eu deixei anotado aqui embaixo para não esquecer. Desde o início, houve uma distinção entre Abraão e seus descendentes e as outras nações. Então, por que essa profecia de Shayahu ela é inovadora? Desde o princípio, Israel existia de um ponto e as nações de outro ponto. Desde Abraão. Abraão, ele aparece com 70 e tantos anos aqui em Israel. Não fala muito sobre a vida dele anteriormente, fora os Midrashim, mas não temos muitas informações sobre a vida dele prévia, antes dos 75 anos. Então ele já nasce e os nossos sábios dizem que ele já sai com uma mentalidade contra a idolatria, mas Abraão não tem uma característica, ele não se mistura. Então, Abraão não se mistura, os seus filhos não se misturam. Yitzhak não pode sair de Israel, Yaakov sai, mas volta. E todos os momentos, em todos os relacionamentos onde os descendentes de Abraão se relacionam com outras nações ou com outras pessoas das nações, se dão mal. Então, deixei aqui, por exemplo, as questões, casos problemáticos como Diná, que nós demos na paraxá passada. Nós temos o caso de Rudá, que sai com uma Kedushá. Nós temos casos como Yaakov, que vai passar na casa de Lavan um período. E até mesmo quando Israel desce ao Egito, houve uma separação, eles ficaram em Goshen. E os nossos sábios, os nossos Chachamim Zichronei Livrahá, dizem que Israel, mesmo estando no Egito, mantiveram seus nomes, seus casamentos e seu idioma. Tiveram essa separação, mesmo estando escravos no Egito. Então, Israel não se misturava, eles tinham a característica de não se misturar. Esse primeiro Matan Torá que nós tivemos, não que vai haver um segundo, mas nesse aspecto da profecia, o primeiro Matan e único, e verdadeiro e grande, foi entregue no deserto.
E por que no deserto? Porque o deserto ele significa um vácuo, está, como dizia o ex-primeiro-ministro de Israel, não é o Ariel Sharon, esqueci o nome dele. Se não há nada, tem tudo para ser feito. Então, se você está no meio do deserto, não tem nada ali, tem espaço para fazer o que você quiser. Você pode construir o que você quiser. Então, o deserto é porque não tinha nenhum resquício da idolatria, não existia nenhum tipo de influência de outras culturas dentro de Israel, e assim eles poderiam receber a Torá, a religião verdadeira, por parte de Akadosh Baruch Hu, de maneira absoluta, de maneira limpa. Ok? Vamos retornar nessa profecia daqui a pouco, e vocês vão que cada vez mais que nós formos analisando os textos futuros e voltarmos para essa profecia, Bezrat Hashem, eu acredito que sim, vocês vão ver essa profecia de uma maneira diferente ainda. Então vamos lá. Observem que existe uma necessidade em toda a profecia, em todo o compêndio de livros da Tanakh, em todos os aspectos da Tanakh, o elemento subir a um lugar, subir a um monte. Tá bom? Então vamos lá. Quem subirá ao monte de quem? De Hashem. E quem estará onde? No seu santo lugar. Então vamos lá. Olha esse Terrilim. Terrilim 122. Nós leremos ele várias vezes aqui em todo o nosso estudo, porque ele tem uma descrição muito forte de toda essa profecia englobada no livro de Ishaiah. Então vamos lá. Um cântico de ascensão de Davi. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa de Hashem. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam, como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome de Hashem. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de David. Rogai ao Eterno pela paz em Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em seus palácios, por amor aos meus irmãos e companheiros. Regozijai, rogarei por tua paz, por amor à casa de Hashem, nosso Deus, buscarei sempre o seu bem. Em hebraico, vou falar em hebraico para vocês separarem no jogo de palavras que aparece para descrever Jerusalém. De novo, a primeiro ponto aqui desse que nós estamos tratando é o monte, Shir Hamaalot, um cântico para subir, Neler para ir, Ragleno a pé. Aqui no 4, todas as tribos de Israel a ti se dirigirão como testemunho, mas Shecham Alu, que ali subiram as tribos. Então vamos lá, vou ler em hebraico, tá bom? Que é bem bonito. Shir Hamaalot le David, Samarti beomrim li, Beit Adonai nelech, Omudot hayu raglenu besha'araich, Yerushalayim. Yerushalayim habenuya, kir shehuvrala yachdav. Shecham Alu shivatim shivteya, Edut le Israel, Eodot le Shem Hashem, que chama Yashvu, que sot le Mishpat, que sot le Beit David. Shalu Shalom Yerushalayim, Yeshalav Ohavaich, Yehi Shalom Behelech Shalva, Beach Menotaich, Leman Ahai Veria Adabrana Shalom Bach. Então, esse é um Terrilim que, a princípio, o primeiro aspecto que nós estamos observando nesse Terrilim é como o salmista, o David, ele abordou a palavra Yerushalayim. E como Yerushalayim, ela aparece aqui com um propósito de união das tribos de Israel, que eles sobem para louvar o nome de Hashem. Então, prestem muita atenção. Sobem para louvar o nome de Hashem. Leshem Hashem. Tá bem? De onde saiu tudo isso? De onde veio toda essa profecia? Por que eles falam tanto em subir? Por que falam tanto em monte? Por que falam tanto em unir nações?
Da onde vem a importância dessa profecia sobre unir nações? Por que Isaías não falou da reconstrução do terceiro Beit HaMikdash? Por que Isaías, nesse ponto, nessa profecia, por que Isaías não falou sobre, não sei, sobre a reconstrução do Estado de Israel, o Kibbutz Galuyot de Israel? Por que Isaías vem numa profecia tão importante e ele aqui, só olhando aqui nessa nossa, que eu separei por cores, mais ou menos, olha só, tem quantas ele fala sobre outras nações? Acima de todas as nações, irão muito ponto, 2, 3, 4, 5 vezes Ishael Hanavi fala em uma profecia tão importante de 3, 4 versículos, a importância, ou ele denota a grande importância sobre as nações serem reunidas, sobre as nações serem resgatadas. Agora, de onde veio essa ideia de Israel? Quem tem alguma ideia de onde surgiu em toda a Tanar a importância tão grande para ancorar todas essas profecias que nós veremos a seguir? Rav seria da profecia de Jacob, e todas as nações serão benditas na tua descendência? Não. Onde as nações se perderam? Bavel? Muito bom, Jones. As nações se perderam em Bavel. Bavel é a âncora de quase todas as profecias que nós vamos ver a seguir. A Torre de Bavel. Queria pedir para alguém ler aqui para mim, por favor, se conseguir. Se alguém esteja conseguindo ler aqui, o trecho de Bereshit, por favor, do lado esquerdo. Se alguém puder. Se não puder, eu leio também. Eu posso ler, Rabi? Por favor, Jones. Então toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar e ficaram ali. E disse cada homem ao seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e os cozinhemos no fogo. E foi para ele os tijolos por pedra e o barro foi para ele por argamassa. E disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, e que seu cume, chegue aos céus. E conseguiremos para nós famas, faremos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens, e disse o Eterno: Eis o mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Foi isso que os fez começar a fazer. E agora nada os impedirá de fazer tudo quanto intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda, né, cada um a sua linguagem de seu companheiro. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Bavel, Babilônia, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali espalhou-se o Eterno sobre... Aí continua. Toda a face da terra, exatamente. Muito obrigado, Jones. Nós vemos aqui, nesse trecho de Bereshit, sobre a Torre de Babel, nascer todos os problemas de todas as profecias que tentam ser resolvidas até o fim de todas as profecias. O trecho de Babel é um trecho que nem precisaria estar na Tanakh, nem precisaria estar na Torá. É um trecho que não tem nada a ver, não tem informação nenhuma para nós no que diz respeito à história de Israel. Poderia pular de Noar para Abraham, depois para o Egito e vai embora. Para que vai contar sobre a Torre de Babel? Porque os idiomas, a Hashem não tinha nem que explicar porque os idiomas têm muitos idiomas. Evidente que o foco não é simplesmente explicar porque as pessoas queriam construir uma torre e distribuir os idiomas. Tem muito mais atrás desse texto que parece ser simples. Então, vou explicar
superficialmente aqui, tentar explicar para que vocês entendam o sentido e a conexão de tudo que vai vir, que se vem a seguir. As pessoas queriam construir para si um nome, fazer para si um nome, serem dignas de serem adoradas, elas queriam construir um monte, ou seja, nós vemos que na Tanar o monte é sinônimo da entrega da Torá. Como o monte é sinônimo da entrega da Torá e de presença de Hashem, essas pessoas queriam construir um monte fictício, um monte de mentira. Eles queriam construir para si uma montanha tão grande, e o seu nome nunca seria apagado. E quando nós vemos sobre Israel, todo Israel, ele faz o quê? Sobe no monte para louvar o nome de quem? De Hashem. Então Israel, o nascimento de Israel como entidade povo, não como Israel político hoje, mas Israel como entidade povo, ele é a antítese da Torre de Babel. Enquanto Israel é uma coisa, a Torre de Babel é o oposto ao extremo. Essa é a ideia da Torá e essa é a ideia da verdadeira religião, vamos dizer assim. Porque eu não gosto da palavra religião, eu já expliquei isso bem no começo, eu vou até reexplicar. Judaísmo não é religião. Eu uso religião para que todo mundo entenda que eu estou falando sobre o conjunto de crenças do povo judeu. Por que religião? Judaísmo não é religião. Religião vem da palavra religare, ou seja, religar o homem a Deus. Nós entendemos que Israel nunca esteve desligado, que necessitasse religar. Então, a palavra religião não se aplica a Israel. Então, voltando aqui. Então, Israel, o judaísmo, é todo o oposto do que diz respeito ao que as pessoas queriam construir como religião na Torre de Babel. Cada um queria ter para si o seu nome, cada um queria ter para si os seus hukim, as suas leis, tanto que nós vemos aqui, nada os impedirá de fazer tudo o que intentam fazer. E o que Hashem faz? Os espalha. Nós temos aqui no futuro um Terrilim de novo. Olha como nesse Terrilim nós encontramos uma antítese, um remédio contra a Torre de Babel. É o primeiro aspecto que nós estamos vendo nesse Terrilim. Um cântico de ascensão. Eles iam construir uma torre para quê? Para subir. E nós vemos aqui um outro Terrilim também para subir. Por que que nesse ponto subir aqui é errado e subir aqui não? Porque o subir aqui é para louvar o quê? Vamos ver aqui. Dar graças ao nome de Hashem. Enquanto que o subir aqui é para construir para si um nome. Quando você cria um monte, ou seja, você cria uma Torá fictícia para si próprio, para que o seu próprio nome seja louvado, então você cria também seus próprios leis, seus próprios estatutos de justiça. Em contraparte de Israel, recebeu no monte de Hashem o que foi estabelecido os tribunais de justiça. Então nós vemos muito claramente, se alguém não viu, eu reexplico, mas isso vai ficar muito mais claro nos textos a seguir, de como toda a profecia ela se embasa de uma forma contrária a justamente Torre de Babel. Então, quando os nossos profetas do futuro dizem profecia contra a Babilônia, contra a Babel, e às vezes, não toda, é contra a Babilônia do rei Nabucodonosor, daquele período. Mas grande parte é sobre essa Babilônia aqui. Não a Babilônia do futuro. Porque a Babilônia do futuro, a Babilônia do rei Nabucodonosor, e mais para frente ainda, ela foi, eu arrisco dizer que foi uma das maiores bênçãos que Hashem entregou para o povo de Israel, foi o exílio na Babilônia. Por quê? Não fosse o exílio na Babilônia, Israel ia continuar relaxado, Israel não teria o Talmud, Israel não teria se fortificado como povo em suas tradições, não teria. Israel teria se perdido pelo próprio desleixo, porque Hashem deixaria Israel correr solto. Então Israel teria se perdido. Vamos lá. Yeshayahu 2, 12.
um pouquinho depois daquela profecia que nós lemos. Vamos ver aqui a continuidade dessa profecia. Tenham em mente todo o estudo de hoje, a história que o nosso amigo Jones leu sobre a Torre de Babel. Então vamos lá, vamos ler esse trecho com essa ideia de que o profeta está mostrando que Israel se tornou uma antítese, se tornou o contrário, ou se torna, ou vai se tornar o contrário do que as pessoas da época da Torre de Babel queriam construir para si. Vamos lá, Isaías 2, já é o 2, 12. Pois Hashem Tsevaot tem um dia de retribuição contra todos os, quem? Orgulhosos e arrogantes e todos os que se elevam. Eles serão humilhados. Contra todos os altivos cedros do Líbano e os carvalhos de Bashan. Faz referência a reis também a reis, também a pessoas, aos governantes de toda a história. Contra todas as, o quê? Montanhas altarneiras e colinas arrogantes. Contra todas as torres elevadas e os muros fortificados, e contra todos os barcos de Tarshish e os palácios esplendorosos. A altivez do homem será rebaixada e sua arrogância humilhada. E nesse dia somente Hashem será exaltado. Desaparecerão totalmente os ídolos, os idólatras se esconderão nas cavernas entre as rochas e em covas sob a areia, por temor a Hashem, pela glória de sua majestade, quando ele vier para sacudir toda a terra. Nesse dia, o homem desfará dos ídolos de prata e de ouro que havia feito para adorar, e jogará para as toupeiras e morcegos, e buscará esconder-se entre as arestas das rochas e entre as fendas dos penhascos devido ao temor de Hashem e da glória de sua majestade, no dia que ele vier para sacudir a terra com grandeza de sua força. Retira tua confiança do ser humano, cuja vida é como um sopro, pois muito pouco ele significa e nada faz que mereça ser glorificado. Então nós vemos aqui de novo a raiz no Passuk, no trecho de Bavel, onde as pessoas queriam construir para si suas próprias montanhas, seu próprio conjunto de leis, seu próprio conjunto de vida. As pessoas se julgavam senhores de si próprio. E tudo isso foi pelo quê? Pelo orgulho. Tudo isso foi pelo engrandecimento do ego e pelo engrandecimento de cada um que ele vivia. Rav, Pois não? Salvo engano, o Ari, na Kabbalah, ele fala que esse povo ele tinha um conhecimento tão grande das forças que regiam o universo, das forças que regiam o planeta, que Deus ele confundiu tanto as línguas como as forças que existiam nos céus. O que é que o senhor fala sobre isso, então? Joaquim, eu estava aqui antes do show comentando com o meu irmão de como eu me decepcionei porque eu estou estudando bastante, né, nesse período, com vários rabinos, procuro estudar vários shurim sobre vários rabinos para estudei sobre Yeshayahu. Assim, ó, antes de você terminar de falar, me desculpe, você já tem acabado comigo, entendeu? Não, e algumas coisas para terminar com você. Deixa eu terminar. Eu digo, desde o dia que o senhor falou sobre os Maziquim, aquilo ficou na minha cabeça. Meu Deus, como é que a gente não sabe de P nenhuma, velho? Nada. Deixa eu terminar aqui. Então eu me decepcionei em alguns aspectos, porque eu escutei, acho que hoje, uns 4 rabinos sobre o Yeshayahu. E aí eu ficava assim, cada um que começava, ele começava a explicar um negocinho. Aí uma pessoa fazia uma pergunta e falou, não, é porque... Aí uma pessoa perguntou sobre Rainha Esther, não, é porque o Mordecai, ele era cabalista, ele tinha o conhecimento da Cabalá, por isso que o Esther ficou 3 dias sem comer, e por isso que ele soube trocar de corpo com a Esther no 3º dia. Então eu vejo que quando os rabinos, infelizmente, não estou falando de querer desmerecer o Ari Akadosh, ou outros rabinos, não é de querer desmerecer, é porque eu também não chego no conhecimento deles, mas os rabinos estão se perdendo em um mundo de nada. Essa que é a grande verdade. Quando a gente começa eu poderia explicar isso aqui tudo para vocês, tudo falando um monte de coisa de bobeira, de Kabbalah,
que isso diz respeito a Sefirá tal, Sefirá tal, Sefirá tal, e que diz respeito ao mundo de cima, mundo de baixo, e a gente ia sair daqui sem saber nada, todos vazios de Tanar, vazios de conhecimento profundo. Então, quando a gente fala que aquelas nações, pode ser que tivessem um conhecimento diferente, não um conhecimento cabalístico, nem um conhecimento místico. Eu acredito que eles tinham um conhecimento um pouco mais tecnológico para sua época, que para a época dele seria monstruoso, entendeu? Imaginem vocês hoje, você pegar teu avô, não precisa nem teu avô, teu pai às vezes, o pai de vocês, que eles, quando crianças, eles vissem um celular hoje. Então, a gente está distante 70 anos de uma geração. Então, eu e meu avô, por exemplo, meu avô não sabia nem ligar um celular, não sabe pegar, nunca deve ter sentado em um computador para ver nada. Então, em 70 anos de diferença, de tecnologia diferente, de ver como a tecnologia é monstruosa de uma geração para outra geração. Então, quando a gente tem uma geração isolada, que é a geração de Babel, e outras gerações, talvez, que não tivessem tido um desenvolvimento tão forte quanto esse, em 70, 80 anos, um conhecimento que uma civilização pode ter desenvolvido é monstruoso em cima de outra geração. Então, você pode pegar uma diferença gritante de desenvolvimento de civilizações, a própria teve as dominações europeias na América. Então, a gente vê uma civilização que só por ter descoberto a pólvora massacrou toda uma outra geração. Então, aos olhos dessa civilização menos desenvolvida, o que eles tinham era mágico, o que eles tinham era um conhecimento místico do além, mas nada mais era do que pólvora. Entende? Então, eu poderia descrever que seria mágico para a geração, mas podia ser só um moinho de vento que ajudava a moer a argamassa para ficar mais dura. Entende o que eu quero dizer, Johnny? Joaquim que perguntou. Foi o Joaquim ou foi o Johnny? Lógico, meu rabino rambanista. Entende? Então é mais ou menos essa ideia. A gente tem que ter essa ideia, porque se a gente fantasiar tudo, não vai para lugar nenhum. Vai ficar só fantasiando, e aí a gente... Mas eu concordo com o senhor, entendeu? Entendeu? Tem que pensar desse jeito. É mais bonito. Seria muito mais bonito se eu chegasse aqui e falasse para vocês. E talvez eu parecesse até mais inteligente se eu falasse que eles tinham conhecimento místico do além, da Sefirot e de alguns nomes, e ficasse por isso mesmo, do que tentar explicar dessa maneira mais simples, que eu acho que seria o mais simples, o mais tangível para a gente, né? Enfim, a gente vê aqui no profeta Ishayahu, nesse trecho 2 que nós lemos aqui, uma conexão de novo com a Bavel, não a Babilônia, que estava se aproximando, que Isaías já previa sobre isso. Isaías, ele entendia o manifestar de Hashem na política global. Então, Isaías, ele nada mais era do que um analista político que recebia essas mensagens do Criador. Isso era Isaías. Ele conseguia ver em suas profecias todo o andar político de sua geração e daí para o futuro, ele assim deu o seu parecer. Também Jeremias, Irmiarro, ele teve o seu teor político em sua profecia, mas ele já viveu num momento muito mais próximo ao cativeiro da Babilônia, então ele também tem uma profecia muito mais carregada, tanto que ele escreve o Eirá sobre esse período babilônico, sobre esse cache babilônico que ele tinha, como Babilônia seria a expiação das transgressões de Israel, e depois ele se decepciona um pouco com isso. Mas, enfim, nós temos que analisar os profetas cruamente, friamente, para que a gente não caia no erro de onde saímos. Tá bem? Então, sim, pois não. Pode falar. Eu estava observando aqui que existe essa correspondência não apenas de ideia. Eu olhei rápido os dois textos em hebraico e observei, por exemplo, que lá ele fala sobre torre, né? Aqui, por exemplo, em Yeshayahu, que é o 15, fala sobre Kol Migdal.
E lá em Bereshit vai usar o Migdal, ou seja, é a mesma palavra, não é apenas de ideia, mas inclusive a correlação de palavras é muito semelhante. Você vai ficar mais espantado ainda nos próximos. Então, olha só. Profeta Michá 3. Está isto, ó chefes da casa de Jacó, dirigentes da casa de Israel, que odeiam a justiça e perverteram a retidão, que cobrem de Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade, cujos juízes emitem sentenças por suborno, cujos sacerdotes ensinam pela paga, cujos profetas adivinham por dinheiro e se dizem confiantes no Eterno, afirmando: o Eterno está entre nós. Portanto, nenhum mal nos advirá. Portanto, por vossa culpa, Sião será arada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo se tornará um amontoado de pedras perdido na floresta. E o profeta Michá, ele faz uma continuação da profecia do profeta Ishayahu, que haveria uma destruição. Mas olhem a conexão desse trecho, desse texto do profeta Michá, com a Torre de Babel. Primeiro, o orgulho das pessoas. Olha só. O Eterno está entre nós. Portanto, nenhum mal nos advirá. Nós vamos construir para nós um nome e nenhum mal, ninguém vai nos vencer. Nós seremos lembrados, nós nos fortificaremos para todas as gerações. Então, quando aconteceu isso em Babel, o que aconteceu com Babel? Foi destruída. Então, o que aconteceu com todo esse orgulho de Israel? Por vossa culpa, o que foi arado? A montanha de Sião, como um campo. Em Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o templo se tornará um montado de pedras perdido na floresta. Nós já sabemos que isso aconteceu. Esse período dessa profecia, isso não tinha acontecido. Então nós temos que ter um pouco, como eu sempre falo para todos nós, tentar imaginar um pouco esse período como se nós estivéssemos no antes disso, e agora nós vemos isso depois do isso. Então essa profecia ela foi dada antes de tudo que acontecer ter acontecido. E tudo aconteceu. Então nós vemos também de novo uma conexão, como se nós pegássemos duas folhas transparentes assim, escrevêssemos dois textos e colocássemos um sobre o outro. A mesma coisa aconteceu lá e a mesma coisa aconteceu cá. A profecia e os profetas, eles trazem uma mensagem, e também toda a Tanar, a ideia central de relatar erros das nações e relatar as transgressões dos povos é para que Israel não faça igual. Por exemplo, não farei nenhuma das coisas más que faziam no Egito, para que nenhum desses males sobrevenha sobre vocês. Não façam como fez Babel, não façam como fez a geração de Noé, não façam como fez o faraó, não façam como fez Adão. Todos eles não são judeus, não eram hebreus, não eram filhos de Israel. Então, toda eu estou com a palavra sha'ar. Eu vou falar sha'ar, para vocês começarem a pegar algumas palavras em hebraico. Sha'ar quer dizer todo esse conjunto, tá bom? Todo o sha'ar das profecias, todo esse conjunto de relatos que falam sobre as nações se dando mal, elas servem para que Israel olhe e fale: olha, eles fizeram isso, se deram mal, nós vamos fazer igual. E nunca deu certo. Nunca deu certo, porque Israel sempre viu, está registrado, está relatado, foi escrito por isso, aconteceu por isso. Israel olha e faz igual. Então, na continuidade da profecia, Michá 4, nós temos: mas virá a ocorrer no fim dos dias, vejam só, Michá, ele parafraseia, ele reafirma a profecia de Ishayahu, praticamente quase palavra por palavra. Quem quer ler para mim, por favor? Escutai isto, ó chefes, casa de Jacó, dirigentes da casa de Israel, que odeiam justiça e pervertem a de baixo, por favor. A de baixo é? Mas virá a ocorrer que no fim dos dias, que o monte da casa do Eterno será firmemente estabelecido como a montanha mais elevada. Será exaltado sobre as colinas, e a ele fluirão muitos povos. Para ali virão muitas nações, e que proclamarão: vinde,
e subamos ao monte do Eterno e à casa do Eterno de Jacó. E ele nos ensinará seus caminhos e nos trilharemos nas suas veredas. Porque de Sião virá a Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. E ele julgará sobre muitos povos e decidirá as questões das nações poderosas e de ricões mais distantes. E fundirão suas espadas e as converterão em arados, e suas lanças em foices. Nenhuma nação levantará uma espada contra outra nação, e não aprenderão mais a arte da guerra. Em vez disso, cada homem se sentará sobre a sombra de sua videira, debaixo de sua figueira, e ninguém os assustará, porque assim determinou a boca do Eterno dos Exércitos. Pois todos os povos, cada qual surgirá em nome de seu Deus, porém seguiremos em nome do Eterno, nosso Criador, para sempre. Então vamos lá. Nós temos primeiro praticamente uma recolocação da mesma profecia do profeta Ishayahu. Então ele praticamente refaz a mesma profecia, porém com suas próprias palavras, evidente, ele é um outro profeta e vai falar de uma outra maneira. Porém ele se rebusca na profecia de Ishayahu. E vejam só novamente aqui todos esses aspectos da Torre de Babel novamente sendo colocados como antítese, colocados como contrários. Diz que o monte da casa de Hashem será firmemente estabelecido como a montanha mais elevada. Novamente, montanha, casa de Hashem. O que vai ser exaltado sobre as colinas que fluirão, e a ele fluirão muitos povos. Essas colinas aqui, na verdade, elas têm uma conotação na linguagem profética de que colinas ou montanhas sempre fala sobre poderes, pessoas poderosas ou reis. Geralmente quer dizer isso, em linguagem profética. Para ali virão muitas nações que vinde, sobamos ao monte de Hashem, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas, porque de Sião virá a Torá, de Jerusalém a palavra de Hashem. Então nós vemos aqui novamente as pessoas buscando justiça, uma coisa que não havia na época da Torre de Babel, que eles queriam fazer o que eles quisessem. E aqui não. Aqui de Jerusalém, que é onde? Jerusalém, ela diz respeito ao quê? Paz. Então, como a Jerusalém ela se refere à paz, nós temos a paz relacionada à justiça. Não é a mesma coisa. E também paz, justiça e salvação, em linguagem profética, também não é a mesma coisa. Cada uma abrange um conjunto de aspectos a serem cumpridos ou a serem levados a cabo. Mas nós temos aqui um aspecto um pouco diferente, eu coloquei bem em negrito aqui, mas que é muito diferente, um pouco, mas muito diferente, da profecia do profeta Isaías. Segundo a profecia do profeta Isaías, quando ele fala fim dos dias, o que vai acontecer com as nações? Todas as nações farão o quê? Chuvar. Todas as nações estarão servindo a Hashem no monte de Hashem. Vamos fazer isso. Segundo o profeta Michá, olha a profecia dele, em negrito aqui embaixo. Cada qual seguirá em nome do seu Deus. Nós, porém, seguiremos em nome do Eterno, nosso Deus, para sempre. Nós temos 3 momentos de virar o fim. É muito importante sabermos que esse virar o fim são 3 momentos. Antes de Mashiach, durante Mashiach e após Mashiach. Temos esses 3 momentos. Antes de Mashiach, é os momentos com os quais nós vamos ter a guerra, nós vamos ter as batalhas, vamos ter onde as nações vão ser destruídas, vão vir realmente para ser destruídas aqui em Israel. Nós temos o período de Mashiach, quem estou conosco quando nós estudamos sobre Mashiach, o período de Mashiach, ele transcorre milênios, até um milênio, então não é uma pessoa só, é um período de Mashiach.
ele, o filho e o neto, provavelmente. Então nós temos um segundo período, onde nós temos essa profecia do profeta Michá sendo cumprida, onde as pessoas ainda irão a Israel, mas ainda terão seus deuses. E nós temos um... Sim, peraí. Ele, o filho neto de Mashiach? Peraí, já explico sobre isso. E nós temos um terceiro período, que é após a morte, após a conclusão de Mashiach, a conclusão de tudo, onde temos a segunda ressurreição dos mortos, a ressurreição global de todos os mortos. E aí nós teremos a profecia de Yeshayahu cumprida, quando aí sim todas as nações não vão deixar nenhuma dúvida sobre se existe Hashem ou não. Então todas as nações servirão a Hashem. Quem foi que perguntou foi o Joaquim? O Joaquim? Foi eu mesmo, Rav. É muito pão pra gente comer. Então, veja só. O Mashiach, quando nós falamos de Mashiach, não falamos de uma única pessoa. Falamos de um período que se inicia com uma pessoa. Quando nós falamos de Mashiach, é uma pessoa que vai reconstruir o templo e que vai julgar as nações. Porém, ele é uma pessoa, ele não é um semideus, ele não é o eterno, ele vai morrer. Como qualquer pessoa morre. Eu não conheço ninguém que nunca morreu. Vive cara a cara. A gente conhece Eliyahu, Batia, Enoque, muitos que não morreram na Tanakh. Porém, essa brincadeira acabou. Depois deles, todo mundo morre. Todo mundo morre e vem para morrer. Então, o Mashiach vai nascer, vai cumprir o papel dele e depois morrer. E depois que ele morre, quem reina no seu lugar? Ele é um rei. Se ele é um rei, quem reina depois do rei? O filho. Então o filho reina depois dele. E depois tem um terceiro momento onde o neto do primeiro Mashiach vai reinar. Então teremos um período onde nós chamamos de período de Mashiach, que é todo um período onde vai ter esse reinado em Israel. O Rav, o senhor entende o baque que essas palavras do senhor falam na gente, que nunca ouviu falar nisso, né? Acho que o senhor não parou para pensar o baque disso que o senhor falou, pra gente que não tem o conhecimento que o senhor tem, entendeu? Sim. É um baque lascado, porque todo mundo pensa que Mashiach seria só um rei que vinha com não sei o quê, e o senhor tá falando uma coisa, entendeu? Que eu creio que é exatamente do jeito que o senhor tá falando, entendeu? Sim. Mas é um baque para todos nós que estamos ouvindo. Eu creio que não só para mim, mas para todas as pessoas que agora estão ouvindo o que o senhor está falando, é um baque. É uma coisa muito nova, muito que a gente nunca pensou nisso. Sim. Isso eu tenho até um trecho bem traduzido superficialmente traduzido, de Sanhedrin 92, 90, 91 e 92. São 3 páginas do Talmud onde discutem isso. Muito bacana. Já fiz um show sobre isso. Tem esse show gravado, provavelmente. Provavelmente não, com certeza no site. Se você quiser, tem que procurar lá nos shurim de vida judaica. Mashiach, acho que são 2 shurim, que eu trato bem detalhadamente sobre isso. Liardo, as sucessões de Mashiach, o que é discutido no Talmud é ele e o filho e o neto. Tá? São 3 gerações. Ele e o filho e o neto. Sim. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, aparece tanto em Michá como em Yeshayahu a expressão porque de Sion virá a Torá, né? E de Jerusalém a palavra do Eterno. Isso, quando ele fala de Sion, é uma alusão geográfica ou os Hachamim que estarão presentes nesse período? Ainda vou aproveitar mais a pergunta. Ele fala em julgar, em exercer o Mishpat. Isso me fez lembrar o Salmo 122, acho que foi isso que nós lemos, né? Que ele fala lá que Sot le Mishpat, que Sot le Beit David. Então está associada à ideia do Mashiach, que é da casa de Davi, que vai estar durante esse período aplicando os princípios de justiça pela Torá, é isso? Isso eu vou discutir é o meu último slide, tá bom? Segura aí. Ok, Ravi. Silha. Sem problema, sem problema. Então vamos lá. Ravi. Então, sim? Ravi. Sim? Eu entrei agora, desculpa, eu tive problemas. Sim. Mas para mim entender um pouco, o senhor falou que Mashiach reinará em 3 períodos, né? Mashiach, filho e neto. Na verdade, não é 3 períodos, é um período contínuo. O período sim. Em 3 pessoas. Sim. É necessário que
É porque também o senhor citou aí Talmud. Nesse período aí, decorrer de 1000 anos, não é isso? Um milênio, não é isso? Sim. Assim, os homens viverão como as árvores, como está lá em Isaías, viverão muitos anos, Então, voltará... veja bem, o que acontece? É um pouco complexo toda essa história, eu vou resumir o máximo que dá de uma forma compreensível para vocês, tá bem? Deixa eu ver por onde eu começo. Peraí, deixa eu organizar na minha cabeça para eu poder explicar Você direito. entendeu a minha pergunta, né? Entendi. Então, veja bem, o Mashiach vem, ele não vem, na verdade, é uma situação que coloca o Mashiach. Toda geração, temos 36 pessoas prontinhas para ser o Mashiach. Temos, hoje aqui em Israel, ou no mundo, 36 pessoas aptas a ser o Mashiach. Se a situação global, histórica da humanidade se favorece e é o momento onde o Mashiach tem que aparecer, ele já está aqui. Entendeu? Então não vai ser uma pessoa especial que vai nascer aquela pessoa, não. Como é, repita aí, eu não entendi. Tem quantas pessoas aptas aí? Toda geração 36. Tem um trecho de Oséias que fala Ashri kol korvei lo. Bem-aventurados que esperam nele. Só que nele também quer dizer 36. Lamed Vav é 36. Bem-aventurados os que esperam pelos 36. 36 tzadikim aptos a ser o Mashiach em cada geração. Enfim, nós temos um problema. Primeiro, problema temporal. Quanto tempo vai durar a época de Mashiach? Então, tudo isso se baseia num passuque da Tanar que diz Samchenu kiyom anitanu. Alegra-nos como nos dias de nosso sofrimento. Quantos foram os dias de sofrimento de Israel? Uns dizem, tem gente que diz que foram 400 anos, que foi o período de cativeiro no Egito. Outros dizem, De não exílio, foi. não, Rabi? Período de exílio, começando com Abraão? Exatamente, são 400 anos. Outros dizem, não, são 70 anos, que foi o período que nós ficamos no exílio na Babilônia. Outros dizem, foram 210 anos, só que a gente tem que contar desde Abraão, tá bom, Eliar? Quantos foram mesmo? Quantos anos, Rafa? 400, não foi? Xiii. Outros dizem, não. O que o Eterno falou para... Até o Mashiach. Outros dizem, não é. Tem desde Noah até o Mashiach é o dia de nosso sofrimento. Então, desde que Noah desceu da arca, até quando vinha o Mashiach, se passar 3.800, vão ser 3.800 anos de período de Mashiach. Porque tem um passo que fala, Samchenu kiyom anitanu. Alegra-nos, ou seja, quando vamos ser alegres? Esse período de Mashiach. Kiyom anitanu, como período de nosso sofrimento. Outros dizem, desde o Hurvan Bata Sheni até os dias de Mashiach. Então, desde o ano 2007, do ano 0070, da Era Comum, até o ano, vamos supor que ele venha daqui 15 anos. Então, vai ser 1980 anos. Então, vai ser 1980 anos de dias de Mashiach. Então, existe uma discussão no Talmud de quanto é o período de Mashiach. O que é fato é ele vai ter que morrer, porque não vai ficar para semente. Então, se ele vai morrer, quem fica no seu lugar? O filho, depois o neto. Ou seja, ele tem que ter filho. Como o Rebbe de Lababit não teve filho, não rolou, né? Não vai ser ele. Também não é ninguém que não tenha tido filho. Ou que esteja morto por aí. Porque o Mashiach tem que estar vivo para construir o terceiro Beit HaMikdash. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui nosso PPT. Ô, Ribamar, eu esclareci sua pergunta? Era essa a sua pergunta? Na verdade, não, Rabi. Pergunta de novo, então, por favor. Não, a pergunta é, o período, se os homens viverão muito tempo nesse período de Mashiach. Sim. Desculpa. Eu tinha que chegar aí. Então, vamos lá. Tá. Aí que eu tinha que chegar. Nós teremos duas ressurreições de mortos. Uma pequena e uma grande. Após a primeira ressurreição dos mortos, as pessoas começarão a se retornar para a Torá.
Como as pessoas começarão a retornar para a Torá, elas começarão a reparar todas essas transgressões, o tikkun olam como precisa, e vão começar a viver mais. Essa vida ela vai ser gradativamente aumentada de acordo com a proximidade que é do chá dessas pessoas. Compreende? Vai chegar um momento onde as pessoas vão ter uma kedushá tão forte que vai ser como as pessoas vivem, como o profeta diz, as pessoas viverão como as árvores, vão viver 700, 800 anos. E isso tem um pró e tem um contra, Ribamar. Porque nesse período vai ter que ser estabelecido o Sanhedrin, lembra? Para o Mashiach, Lembro, sim. para ser o Mashiach, tem que ter o Sanhedrin. Para reconstruir o Beit HaMikdash, tem que ter o Sanhedrin. Então, você tem Sanhedrin, o que tem junto? Penas. Sim. Se nós estamos com seres humanos vivendo 700 anos, e uma pessoa com 100 e poucos anos comete um erro com passiva pena capital, o que acontece? Será condenado. Será condenado. Por quê? Imagina você. Você tem o rei Davi que ressuscitou. O rei Davi ressuscitou. Moshe Rabbeinu ressuscitou. Os profetas ressuscitaram. E aí você vê um cara usando o celular no Shabat, em Yerushalayim. Ele está avisado que não pode e ele quer usar. O que vamos fazer com esse cara? Porque esse cara, ele está diante das pessoas que viram a glória de Hashem. Não existe dúvida nenhuma de se Hashem é verdade ou não. Não existe dúvida nenhuma de existir ressurreição ou não. Então essa pessoa vai ser levada para ser morta. Só que lembra que as pessoas vão viver muito? Então por isso o profeta fala, e aquele que morrer com 100 e tantos anos vai ser chamado maldito. Por quê? Porque esse que morreu com 100 e tantos anos, ele morreu por pena do Sanhedrin. E novo, né? Nesse caso, morreu muito novo, muito jovem, né? Novo. Mas mais do que morrer novo, Ibama, ele morreu por pena do Sanhedrin. Pessoa para morrer nesse período só por pena capital. Né? Entendeu a lógica? Só por pena capital. Sim, sim. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Próximo Neviim. Ravi, o senhor falou que a gente está vivendo, por exemplo, na metodologia do tempo de Hillel, né? Sim. Quando vier o Mashiach vai ser chamado, né? Então. Vai, quando tiver o Mashiach. Hoje nós seguimos a Alahá segundo Hillel, Beit Hillel. Pelo de Mashiach, a Alahá vai ser ditada segundo Beit Shammai, de acordo com a opinião de Beit Shammai. Eita. Não é tão duro, não. Na verdade, não é tão duro. Ele é mais rígido em algumas coisas, mas não é tão duro, não. Tá bom? Na verdade, eu acho que isso não vai acontecer desse jeito. Acho que isso é uma alusão à seriedade que as pessoas vão seguir as mitzvot nesse período. Tá bom? Então vamos lá? Voltar aqui. Sefaniá 3. Sefaniá 3 diz o seguinte. Olha em alusão com a Torre de Babel. De novo. Alguém lê para mim, por favor, quem ainda não leu? O Ravi, é o Milton. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, Milton. O senhor está falando aí 3 períodos. Pai, filho e neto, né? Sim. Seria no caso ele falou que... Milton, no caso ele falou que não era 3 períodos. Tá, tudo bem. Pode ler errado. Peraí, pergunta aí, Milton. Tá. Como ele falou o quê? Que não é mais 3 períodos? Não é 3 períodos. Não é interrupto o reino dele, ele falou. É ininterrupto, é um período contínuo. Sim, mas não vai passar o reino, não vai passar a era Mashiach de pai para filho? De avô? Sim. Então, essa é a minha pergunta. Seria possível o Davi Meller, ele já ser o Mashiach e só vier 2 períodos, o filho e o neto dele? Não, porque quando fala Davi será meu príncipe para sempre, não será meu rei para sempre. Ou seja, Davi vai ressuscitar e vai ser príncipe. Príncipe é um cargo... É como um rei, mas ele não reina. Então, Davi não vai voltar a ser rei, Davi vai ser príncipe. Por isso que a profecia, quando eu falar a ressurreição, que Davi vai ressuscitar. E tem o Mashiach. Como pode ser? O que vai virar? Então, Mashiach, Davi não pode perder o posto dele como rei. Ele vai ser príncipe. E vai ter o Mashiach que vai ser rei.
Entendeu? Seguindo a lógica de Joaquim, Milton. Eu tô ouvindo, pode falar. Se a gente tivesse perdido essa aula hoje, hein? Quando é que a gente ia recuperar isso, hein? Então vamos lá. Alguém lê para mim, por favor, que ainda não leu. Sefaniá 3. Farei então com que os povos volte e conheçam uma língua pura, com a qual todos possam invocar, do mesmo modo, o nome do Eterno, para servi-lo com os seus entendimentos, unidos, de além dos rios da Etiópia, trarão uma oferenda os grupos de meus dispersos, que me elevam suas súplicas. Aquele dia não te envergonharás de todas as ações pelas quais pecaste contra mim, porque então eu retirarei de teu meio os que exultam por tua arrogância, e não mais te assoberbarás está muito pequena a letra aqui, em meu santo monte, e deixareis o teu meio um povo aflito que buscará se refugiar sob o nome do Eterno. Os demais em Israel não mais cometerão iniquidades, nem pronunciarão falsidade, e não haverá entre eles quem possam em sua boca uma língua enganosa. Alimentação e dormirão em tranquilidade, e ninguém os assustará. Até aí. Então, nós vemos aqui em Sefaniá, novamente, uma profecia futura para o então futuro vindouro, até para nós. E vejam só vocês novamente o que acontece sobre essa profecia. Nós vemos o que claramente aqui, uma profecia contra Babel, de novo. Observem novamente a antítese de Babel. Uma língua pura. O que aconteceu em Babel? As línguas foram distribuídas. Foram colocadas para as pessoas. As pessoas foram dispersas. Aqui elas estão o quê? Com sentimentos unidos. Lá, eles queriam criar um nome para si. O nosso amigo, o Jones, se você quiser procurar na Torre de Babel, lá no trecho sobre a Torre de Babel, você vai procurar para nós, pode procurar para nós. Jones, fala assim, Vasulano Shem, mais ou menos assim, Venacelano Shem, alguma coisa assim, no relato da Torre de Babel. Então, aqui eles estão falando o quê? Unidos para invocar quem? O nome de Hashem. Trarão uma oferenda os grupos de meus dispersos. Aqui estão sobre os dispersos de Israel, etc. Novamente, uma antítese contra a arrogância. Subir aonde? Não vão subir em montes próprios, vão subir aonde? No monte de Hashem. Para invocar o nome. No meu monte, né? Exatamente, no monte de Hashem. Para invocar o nome de Hashem. E, novamente, em sua boca, não haverá em sua boca uma língua enganadora. Então, nós vemos aqui, novamente, o trecho de Sefaniá, um paralelo total com o trecho de Babel. Encontrou, Jones? Sim, Ravi. Lê para mim um pedacinho. Eu vou ler e você traduz para o povo aí? Só para eles. Pode ler? Ele diz assim, vai amiru Havá Nivrelano Ir Umigdol Verosho Bashamayim Venaaselano Shem. Que acho que era essa expressão que você queria, né? Exatamente. Nós vamos construir aqui uma torre muito grande, que seu ponte chega até o céu, e faremos para nós um nome. Mas sempre que nós falamos um nome, e nós sempre falamos quem que é o nome é Hashem. Então ele tem um nome. Então as pessoas tinham o ideal de se tornar novamente como Deus. De novo, também um outro paralelo nós podemos fazer agora, lá com Adão e Havá. Tornar-se... Só uma dúvida, Arabi. Pode perguntar. Se o senhor voltar o texto lá que eu li, dá uma ideia em relação a esse texto de Isaías 51. Isso. Não, volta lá o texto, por favor. Vamos ver. Quem são esses que
que voltarão ao Eterno, ou seja, que se converterão aqui nesse momento ao Eterno e que falarão agora uma língua pura. É todos os povos ou são os dispersos de Israel? E isso vale, de modo geral, vale para todos, porque há uma dúvida se todo o mundo, todo o globo terrestre se converterá a Hashem, ou se os dispersos que estão em todo o mundo Tá, farão techuvá. depois que eu li a profecia do Joel, que eu tenho aqui para ler, eu respondo essa tua pergunta nela, tá bom? É porque eu sou apressado demais, desculpe, Urago. Tá todo mundo aqui, tá bem adiantado já. Então vamos lá. Eu não li o trecho de Zacarias ainda, né? Eu li de Sefania, não li Zacarias. Stefania, Vamos lá, Zacarias. E assim disse Hashem Tsevaot, há de ocorrer ainda que povos e moderadores de muitas cidades virão, estou falando das nações, falando uns aos outros, dizendo, apressemo-nos para ir implorar perante Hashem e buscar Hashem Tsevaot. Eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar Hashem dos exércitos em Yerushalayim e para implorar perante Hashem. Assim disse Hashem dos exércitos, naqueles dias, homens de diferentes línguas de todas as nações segurarão na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos contigo, porque sabemos que Hashem está contigo. Novamente, nós vemos nações, povos e línguas, todo esse complexo acoplado numa mesma profecia, juntamente com Yerushalayim. Yerushalayim, ela está aqui só como uma cidade. Mas quando nós lemos a palavra Yerushalayim nessas profecias, nós temos que lembrar que Yerushalayim, ela diz respeito a Mishpat, ao juízo, ou seja, a tudo que nós já lemos em profecias relacionadas à justiça de Hashem. Quando nós lemos Yerushalayim, nós temos que lembrar que de tudo que nós já lemos em todas as profecias relacionadas à paz em Yerushalayim, tudo que nós temos, então, às vezes, uma única palavra que mofia, que aparece no trecho, ela faz uma conexão global com todas as profecias já ditas anteriormente. Então, por exemplo, esse Yerushalayim que está em roxinho aqui, ele diz isso. Ele vem falar do Kimitzion Tetsetorá, ele vem falar da Oraita, que nós lemos lá atrás. Então, tudo isso está englobado nessa única palavra, Yerushalayim, aqui. Então, vamos ver mais o próximo. Nós lemos lá em Yeshayahu 2, primeiro trecho que nós lemos em Yeshayahu 2, e agora nós estamos aqui no 51. Yeshayahu... Peraí, só um momentinho. Peraí, calma aí, gente. nós vemos uma continuidade que o Yeshayahu, ele batia na mesma tecla. Ele falava, olha, a minha profecia é verdade, tão verdade que eu estou repetindo de novo aqui. Lógico, evidente, ele não copiava e colava, não dava copy-paste, mas vamos lá, pode ler, Yeshayahu 51. Atentai, ó meu povo, apurai vosso ouvido, ó nação minha, pois instruções vos darei, e minha Torá será uma luz para todos os povos. Já se acerca meu favor, e minha salvação está a caminho. Meus braços se estenderão, hão de julgar todos os povos. As ilhas me esperarão, confiando em meus braços. Eleva teus olhos aos céus e mira a terra que está embaixo. Porquanto, como fumo se desvanecerão os céus, como uma veste se desgastará a terra, e de igual maneira morrerão. Porém, minha salvação será eterna e minha justiça nunca será abolida. Nós vemos aqui novamente a palavra Torá relacionada com luz, porque na época o idioma culto era o aramaico já. Nós tínhamos já o aramaico já presente em Israel, muito forte. Então a palavra Torá em aramaico é Oraita, então ela está totalmente relacionada. Então essa Torá é uma luz para Israel. E Yeshayahu, em sua visão, em seu Halon, ele via também a Torá como uma luz para as nações, de uma maneira geral. Então por isso ele bate na mesma tecla. Não, a Torá ela vai ser uma luz para todas as nações, uma luz para todas as nações. Nem todo profeta recebia essa profecia do mesmo jeito, e nem todo profeta ele tinha essa mesma percepção do futuro. Vamos dizer dessa maneira.
Então, vamos ver Irmiyahu 51. Irmiyahu 51 também faz um paralelo a essas mesmas profecias do fim dos tempos, da conclusão de toda a profecia, que é: e quando vos multiplicardes e prosperardes nesta terra, diz Hashem, não mais falarão na arca da aliança do Eterno, nem pensarão nela, nem a mencionarão, nem sentirão sua falta, nem mais a farão. Será então que chamarão Yerushalayim do trono de Hashem, e a ela virão todas as nações para se unirem ao nome de Hashem em Yerushalayim, e não mais deixarão dominar pela teimosia de seus corações perversos. Naqueles dias, a casa de Judá e Israel caminharão juntas, e sairão das terras do norte, e virão à terra que dei por herança a seus pais. Porém, eu disse: como te considerarei igual entre meus filhos, e como poderei te dar uma nação, uma terra tão querida, a herança tão desejada por todas as nações? E expliquei: chama-me de meu pai, e não te apartes dos meus caminhos. Irmiyahu, ele já tem uma profecia mais nacionalista. Talvez pelo período que ele viveu, de exílio total. Irmiyahu, ele viveu um período muito bom. O genro dele era um rei de Tzadik. Irmiyahu já viveu em um período muito ruim. E Yeshayahu teve um fim ruim, mas Irmiyahu já viveu toda a sua vida em um período de tensão, de cativeiro, de cercos e de problemas políticos. Então, Irmiyahu, profeta Irmiyahu, Jeremias, ele já tem uma visão mais: não, é Israel que é o povo de Hashem, e é para a gente que ele vai vir julgar, e a gente que ele vai vir salvar, e é as nossas tribos que ele vai unir, e são os nossos povos. Quando fala povos, são os povos das tribos de Israel, e não os povos das nações. Então, o Irmiyahu também tem uma outra conexão. Ele traz aqui uma profecia que nós já falamos sobre ela. Eu não quero adentrar sobre isso agora, porque vai ocupar muito tempo a gente falar sobre isso, que é falar sobre a Arca da Aliança, falar sobre estar na terra de Israel. Para mim, aqui está estampado na nossa cara de que Israel se estabeleceria primeiro como Estado, como um governo, e depois, em um futuro por vir, como está acontecendo agora, se restabeleceria o fim da Geulah. Então, aqui nós vemos que temos um primeiro Estado de Israel, e, após isso, depois de um determinado período, que se juntam as tribos do norte, as pessoas que foram exiladas. Bem? Seguindo aqui, alguém pode ler, por favor? Que não leu ainda. Vou ler. Irmiyahu 31. Assim disse o Eterno: no deserto, o povo que escapou da espada alcançou graça, pois ele conduziu Israel a um lugar de repouso. Estão me ouvindo? Sim, né? Estou ouvindo, pode ler. Ainda no passado remoto me apareceu o Eterno, proclamando: amor eterno te dediquei, e por isso, com muito carinho, te atraí para mim. De novo hei de te edificar e serás edificado. Ó Virgem de Israel, voltarás a te adornar, e com teus tamborins sairás a dançar com regozijo e alegria. Ainda semearás vinha nos montes de Xongão, e os plantadores colherão e se regozijarão com seus frutos. Pois dia haverá em que, das montanhas de Efraim, clamarão os vigias: levantai-vos e subamos a Sião, ao Eterno nosso Deus. Bom, nós vemos aqui a continuidade, desde Yeshayahu até Irmiyahu, os mesmos aspectos da profecia: subir para um monte, onde está o monte do Eterno de Hashem, porque foi dado no deserto a Torá. E nós vamos vendo toda essa conexão, todo esse fluir da profecia. Então, é como eu disse no início do nosso shiur, a profecia ela é como um túnel. Toda profecia ela pode até abordar pequenos aspectos diferentes de acordo com o seu período, porém toda ela, a mensagem é a mesma. Como eu já disse no começo do shiur, vamos prosseguir, porque eu quero dar mais atenção em alguns últimos slides aqui que eu tenho. E Irmiyahu, por fim, aqui ele vem novamente fazer mais uma
uma profecia contra a Babilônia do seu período, que é que ele diz o seguinte: punirei, a Hashem diz, punirei Bel, que é um deus, uma divindade, na própria Babilônia, e arrancarei de sua boca tudo o que ela engoliu. Para lá não afluirão mais as nações. Caiu também suas muralhas. Caiu também por quê? Porque qual foi a outra também que foi derrubado no mesmo lugar? A Torre de Babel. Bel, que é no idioma babilônico, aqui no idioma persa, no nosso idioma, aqui no hebraico aramaico, era Baal. Então, o Bel era o deus do panteão babilônico, era o deus máximo, né? Igual seria o Zeus babilônico, que é o deus, o pai de todos. E aqui, na região de Israel, a divindade master era o Baal. Tem uma proximidade próxima de nome, né? Mas o que é interessante aqui, para lá, para onde? Para Baal ou para Babilônia. Grave. Sim. Essa profecia já se cumpriu? Essa de Jeremias 51? Não, porque veja só, para lá não afluirão mais as nações. Sim, mas já não caiu Babilônia? Caiu, mas para lá não fluirão mais nações. Aqui tem mais do que a profecia, mais do que o aspecto físico dela, que evidente, Babilônia caiu, não existe mais o Império Babilônico, mas ela tem o teor conclusivo dela. O teor conclusivo dela não é a Babilônia cair. Que ela ia cair um dia. Evidente que ela ia cair. Parece que tem alguém que está com o microfone ligado, eles estão numa televisão. Ah, não é aqui. Enfim, mais do que o teor físico, que é uma muralha cair, nós temos também o teor espiritual, o teor, não gosto de falar a palavra espiritual, mas o teor ruhani, o teor de lá não afluir mais as nações. Por que lá não afluirão mais as nações? Qual é o propósito de não fluir mais as nações para lá? O que nós vemos nas profecias? Para onde fluirão as nações? Em todas as profecias que nós lemos. Jerusalém. Para Jerusalém. Então, como as nações ainda não estão afluindo para Jerusalém, ou seja, ainda não concluiu essa profecia, entende? Então, nós temos um aspecto físico da profecia que, por mais que ela pode ter se cumprido, um outro aspecto mais profundo ainda não se cumpriu. Porque, assim, as nações não irão para um canto que não existe. Ninguém irá para um canto que não existe. Não existe mais esse canto, Babilônia. Não existe mais a divindade, que olha só, ele vai punir a divindade babilônica, a divindade, o ato. Lembra, nós estamos aqui fazendo um paralelo com a Babilônia, com a Babel também, porque olha lá como caiu também, tem um também aí. Então não é só um paralelo com a Babilônia, o Império Persa, Assírio da época. Aqui tem todo um teor de que nós estamos vendo dos montes, ou seja, das pessoas orgulhosas, da idolatria, das pessoas se colocando como deuses. Tem todo esse aspecto como bagagem. Então, assim, pode falar, a Babilônia caiu. Se nós formos olhar o texto, só como, ele caiu a Babilônia, mas e todo o restante, entendeu? Punirou o Deus da Babilônia. Tá vendo? Entendi. Então essa Babilônia aí, na verdade, não é aquele interesse, mas os resquícios das antigas religiões, das religiões falsas, da idolatria, né? Então, os povos não irão mais para lá, nesse caso. A gente tem que pensar que o problema, quando a gente fala assim, tá correto o que você falou, tá correto, só vou complementar, que mais do que dizer que é uma antiga religião, que é uma religião antiga, o que causou essa religião é mais problemático. Que nós vemos que quando Hashem ele castiga a Torre de Babel, ele não castiga porque eles estavam adorando ídolos. Ele castiga por conta do orgulho, por conta do querer criar uma nova lei acima da lei divina,
por querer suplantar o ser divino, porque querer colocar o seu nome acima do ser divino. Então nós vemos que essa idolatria não está presa em um ídolo ou na prática em si, mas no sentido de que o que ela é dentro de você, entendeu? Entendeu, Eudá? Eu me Sabe? entendido? Sabe? Sim? Entendi, sim. Sabe? Sim, pode perguntar. Eu estava observando, então, a Babilônia ela passa a representar toda aquela ideologia que fala da arrogância, da presunção, de todos os pecados ou transgressões que, de alguma forma, estão presentes lá na Babilônia. Acho que, eu não lembro agora, mas teve um rei que, inclusive, foi punido. Eu acho que até Isaías, né, que fala, Yeshayahu, que fala sobre isso, da Babilônia, tem um lamento, porque esse espírito, digamos assim, essa ideologia, ou esses conceitos que estão por trás do termo Babilônia, estavam muito personificados, inclusive, no governo dos governantes da Babilônia, né? Aham. Sim. E eu pergunto, e será que essa Babilônia não está até hoje, Ravi? A palavra, então, é isso que a gente tem que ver. O que quer dizer o Babilônia? Babilônia não é a Babilônia é o que ela representa e não o que ela é. Então, ela representa o que? Ela representa tudo isso que foi falado aqui pelo nosso amigo, pelo Johnny, se não me engano, né, Johnny? Que falou. É confusão, né, Ravi? O orgulho humano, o desejo do ser humano de criar uma nova, de manipular a divindade, manipular a vontade divina, de fazer as suas próprias regras. Isso é aí que mora a Babilônia. Não a Babilônia, como a gente pensa, a Babilônia. A Babel, o teor da Torre de Babel. O que levou o ser humano a construir a Torre de Babel é o mesmo que leva o ser humano a cometer os seus pecados, que é o orgulho, o desejo de querer se tornar como Deus, que é o mesmo erro de Adão e Havá. Querer ser maior, ser como Deus. Entende? É todo o mesmo. Ou seja, está presente até hoje. Está presente até hoje. Viu, Ravi? Então, ideologicamente, assim como essa Babilônia está estendida e que nós sentimos esse resquício no nosso corpo, assim também no período de Machia, Jerusalém será estendida por todo mundo. O reinado de Machia, as leis serão estendidas por todo mundo, né? Vamos ver isso agora com o texto de Joel. Joel. É revelação isso aí. É um texto, né? Uma profecia de Joel. Uma profecia também. Ele já tem uma visão um pouco mais dramática do que Irmiarro. Então, nós temos 3 profetas que falam sobre... Todos os profetas falam, claro. Mas nós temos 3 nuances diferentes de interpretação sobre o que vai acontecer com as nações. Yeshayahu diz, todas as nações virão até Hashem. Irmiarro diz, elas vão passar aqui, mas depois a gente vai falar tchau para elas. Cada uma vai para seu povo e vai seguir o seu próprio Deus. E Yoel diz outra coisa. Yoel diz o seguinte: isso deveis anunciar às nações. Preparai-vos para a guerra, convocai os valentes, que se aproximem todos os homens de guerra e acendam a batalha. Fundi vossos arados, e com eles forjai espadas, transformai em lanças vossas foices. Que afirme até mesmo o que é débil, sou forte. Apressai-os, e que venham todas as nações que estão em volta para se unir. Faz então, ó Eterno, com que sobre eles desçam teus valentes. Estremeçam as nações e ascendam ao vale de Yoshafá, porque ali estarei para julgá-las a todas. Manejai a foice, porque a colheita já está madura. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e transbordam as tinas. Porque grande é a sua iniquidade. Multidões sobre multidões tombarão no vale das decisões, porque está próximo o dia fixado por Hashem, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, desaparece o brilho das estrelas, e rugirá Hashem desde Tzion, e fará ouvir a sua voz desde Jerusalém. Estremecerão os céus e a terra, mas Hashem será o refúgio para o seu povo, e a fortaleza para os filhos de Israel. Assim sabereis que eu sou Hashem, vosso Deus, que habita em Tzion, meu santo monte. E Jerusalém será uma cidade santa, pela qual não perambularão estranhos. Ou seja, aqui está outros, né? Então, por um lado, Yeshayahu vê as foices e os martelos e os machados, tudo
sendo colocado fogo nesses instrumentos de guerra. E agora Yoel diz, bem, não põe fogo não. Faz mais, se não precisar de mais, porque senão morrer tudo. De um lado, Yeshayahu fala, todas as nações vão vir para o monte de Hashem. E o Yoel vai falar, não, eles vão vir aqui, mas a gente vai matar todo mundo. Então nós temos períodos distantes, períodos diferentes em que cada coisa vai ter o seu lugar. E ele fala do período pré-Mashiach, antes de Mashiach um pouco. Teremos uma guerra muito forte, guerra de Gog e Magog, onde vai ter o momento para a profecia do Yoel, onde vai ter a guerra, onde pode vir, que vai acontecer antes, onde realmente as nações vão se juntar. Yoel 3 ou é 4? Será que eu escrevi errado aqui? Pode ser, não tem? Pode ser que sim. Obrigado por me avisar, Sueli. Eu acho que eu fiz um erro, eu fiz Taut e coloquei Yoel 3, mas é Yoel 4. Então, tem o período do Yoel, onde realmente vai existir essa guerra, onde realmente vai existir essa destruição em massa das nações. Vai realmente existir o período de Irmiarro, onde nem todo mundo vai estar louvando a Hashem, nem todo mundo vai estar de acordo com a Torá e tudo. E vai ter o momento de Shayahu, onde todas as nações realmente do mundo todo vão vir e vão louvar a Hashem. Então, o que isso leva-nos a entender? Leva-nos a entender que as coisas não vão acontecer, todo mundo dorme hoje, amanhã acorda e tem o Mashiach, e tem o Beit HaMikdash. Tudo isso é como é a vida. Não vai ter ninguém mágico aparecendo e construindo o Beit HaMikdash com um plim de varinha de condão, não. Vai ter que vir uma máquina, vai ter que passar o cimento no chão, vai ter que aplanar a terra, vai ter que passar a fiação elétrica. E não vai ter nada de mágico nisso. Não vai ter nada de, uau, isso vai ter brilhinhos em volta. Não vai ter, vai ser uma vida como a vida é hoje. Então as pessoas, elas almejam, vislumbram um período futuro. Apesar de todas essas palavras poéticas dos nossos profetas, vão ser dias como é o de hoje. Todo mundo vai ter que acordar, vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que acordar e vai ter conta de energia para pagar. E vai ter um Beit HaMikdash sendo construído. Se vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, quem sabe? Não sabemos. Então, é isso que esses profetas eles vêm tentando nos mostrar, que existe um período onde as coisas vão começar a se desdobrar. Vai ter esporte, vai ter futebol, vai ter tudo. Vai ter jogo de tudo. Vai ter futebol, né, Ravi? Vai ter tudo. Vai ter futebol, né? Isso bom. Aí. Muito bom. Então, vamos lá. Nós temos aqui de novo, ó quem volta para nós, Tehillim 122. Tehillim 122, agora ele aparece para nós, depois de todas essas profecias que nós lemos, todas. Olhem muito bem agora todo esse Tehillim. Eu vou apresentar ele depois de novo para vocês, com outra marcação, para vocês verem quão profundas cada palavras são, e são metodicamente selecionadas e colocadas. Então, vamos lá. Um cântico de ascensão de Davi. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa de Hashem. Então, olha só, ele disse, quando me disseram, tipo assim, quem disse? Os Neviim disseram, os Kohanim disseram, não, pessoas me disseram, algumas pessoas estavam aí, onde vocês vão? Eu vou a Yerushalayim. Yerushalayim é um período onde, nesse momento aqui, é um momento onde vai ser tão natural a existência do Beit HaMikdash, onde eles vão falar, onde você está indo? Eu vou ali na Beit, igual eu falar, vou aqui na sinagoga, eu vou ali na padaria, eles vão falar, vamos na casa de Hashem. E aí chegaram aos nossos pés as tuas portas, ó Yerushalayim. E você teve o mérito de chegar até Yerushalayim. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos de Hashem, que a ti se dirigiram como um testemunho de todo Israel. Ou seja, Yerushalayim é o ponto central onde se reúnem as tribos de Israel. Davi que reuniu que estabeleceu seu reinado em Yerushalayim para erguer graças ao nome de Hashem. Ou seja, Yerushalayim. Ali foi estabelecido o Tribunal de Justiça.
o trono da casa de Davi. Tudo isso são sinais dos dias finais, das conclusões dos tempos. Tribunais de justiça, o trono da casa de Davi, as pessoas subindo em Jerusalém, a paz em Jerusalém, como diz, rogai a Hashem pela paz em Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes, seguranças em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. De novo, paz. Por amor à casa de Hashem, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Qual é o principal ponto da profecia? Já disse isso. Paz final. Paz final. Toda a profecia, toda é relaxa que vai ter paz no final. Vimos agora o Terrilim nesse aspecto. Vamos ver agora o mesmo Terrilim de outra maneira. Esse Terrilim, ele tem 9 estrofes, 9 parágrafos, 9 linhas. Cada linha de seus pontos, elas se conectam. Vejam só. Um cântico de ascensão a Davi, regozijei-me quando disseram, vamos à casa de Hashem. Olhem aqui. Por amor à casa de Hashem, nosso Deus, buscarei sempre seu bem. Ou seja, o começo e o fim é a casa de Hashem. Um está buscando aqui, buscarei o teu bem, e outro aqui, buscando a casa de Hashem. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Por amor aos meus irmãos, rogarei por tua paz. Por paz de quem? Tua paz de quem? Por la paz de Jerusalém. Aí alemã, Raiveriai, né? Aham. És uma cidade edificada e coesa para unir. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Novamente, olha só. Falando de construções, construção é evidente que não é construção física também, esse parágrafo. Eu também não sei o que quer dizer. Então, vamos seguindo. Todas as tribos do Eterno que a ti se dirigiam como um testemunho de todo Israel para erguer graças ao nome de Hashem. E aqui, rogai a Hashem pela paz em Jerusalém. Prosperam os que te amam, ó Jerusalém. E todos eles indicam para o quê? Para o Passuque central. Porque ali foi estabelecido o tribunal de justiça e o trono da casa de Davi. E aí, finito, nosso show de hoje. Eu achei que fosse pouco conteúdo, acreditam vocês? Mas, enfim, toda a nossa profecia, ela tem esse aspecto central, que é a paz, que é chamar as pessoas para arrependimento, chamar as pessoas para techuvá, e falar que você vai se dar mal se não fizer techuvá. E é esse é o Icar da profecia, esse é o cerne da profecia de Isaías, Jeremias, de qualquer outra profeta que nós possamos vir a ler. Ainda tem algumas perguntas? Temos 10 minutos de perguntas. Sabe? Dentro dessa questão que fala sempre a Sion, a Jerusalém, que ele fala em trono do Mispat, Sotle Mispat e Sotle Beit David. A ideia lá, quando ele fala que vai a Sion, a ideia é que vai a cidade geograficamente falando, ou o conceito dos sábios que lá farão fluir o conhecimento da Torá? Sion é o Har HaBait, é o local geográfico do Har HaBait, do Monte do Templo. Ele é o Monte de Sion, ele é o Har de Sion. Quando fala Kimitzion Tetze Torá, nós temos que imaginar que nesse período existia a construção do Beit HaMikdash. É um período contemporâneo, né? Pouco para mais e pouco para menos, mas já se sabia que Jerusalém seria a capital, que ali se restabeleceria o Beit HaMikdash. Quando fala Kimitzion Tetze Torá, no período com que foi escrito, os sábios, os profetas, eles imaginavam que Sião era o monte, que tinha o templo. E quem ficava no templo? Os Kohanim e os Rachamim. Então, de onde? Onde que as pessoas buscavam Torá? De Sião. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, as peregrinações lá no livro de Shmuel que nós vemos, onde as pessoas peregrinavam, para quê? Ia
pro Beit HaMikdash, pro Mishkan da época. E então as pessoas sempre buscavam essa instrução nesse lugar. Vale lembrar, muito bem lembrado, que na existência do Beit HaMikdash, os homens têm que ir para Jerusalém. As transgressões cometidas devem ser levadas a sacrifício em Jerusalém. Então, de onde vai sair a Torá? De Sion, onde é o templo, onde é o Beit HaMikdash. Ok, Ravi. Ainda, por exemplo, em Isaías 51, desculpe, Ravi, é só a última pergunta, confesso que é a última pergunta. Ele é dito assim: porém minha salvação será eterna e minha justiça nunca será abolida. Essa justiça é uma alusão ao Mishpat, ou uma alusão diretamente à Torá, ou a aplicação dos princípios da Torá para definir o certo do errado, o direito de quem não tem direito, ou seria uma alusão diretamente à própria Torá em si? Não sei te responder essa, Jones. Eu posso procurar melhor. O momento que eu estou comendo som também, que a minha cabeça já está assim. De tanto texto que eu li aqui, não sei responder, vai ser... Mas me pergunta em outro momento, em outro próximo show, me pergunta. A gente lê de novo. A Vanusa achou bom isso daí, viu, Vanusa? A Vanusa fez uma pergunta muito boa aqui, eu quero responder. Pode perguntar. Ela tem uma pergunta boa aqui. Posso perguntar? Pergunta aí, depois eu vou ler a pergunta da Vanusa. A gente sabe que as nações, elas não deixarão as suas tradições. Elas continuarão mesmo... Você fez a pergunta, eu lembrei da tua pergunta. O Ribamar tinha feito a pergunta sobre se as nações devem ou não ser judias no futuro, no fim, correto? Essa é a pergunta, né, Ribamar? Você lembra, né? Lembra? Lembro. Essa é a pergunta. Então, veja só, as nações... Nunca foi a ideia de Hashem de um mundo inteiro sendo judeu. Não é a ideia de Hashem. Não é a ideia de Hashem um mundo inteiro fazendo a mesma coisa exatamente igual. Essa nunca foi a ideia de Hashem. Como nós podemos perceber isso? Nós podemos perceber isso que Hashem tem uma ideia de, entre aspas, hierárquica. Como funciona essa hierarquia? Por que a gente fala de Hashem? Porque ele apresentou a Torá, e na Torá é assim, então a gente tem que entender que a organização do mundo é assim. Também na ideia de Hashem. Então, ele estabeleceu um local. Nesse local, uma pessoa é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tem a seu cargo sacerdotes, que tem a seus cargos os levim, que tem, não tem a seu cargo, mas que tem um status, não de importância, mas um status também não de proximidade a Hashem, mas um status visual, os Israel, que são menores do que os levim. Tribo por tribo tem uma hierarquia. Yehudá como uma tribo de reinado, depois vem essa, depois vem essa, depois vem essa. E também nisso tem entre as nações, porque agora as nações estão aí servindo a Hashem. Hashem nunca deu a Torá para as nações. Apesar de quem quiser se converter a Israel, pode se converter a Israel. Pode falar, Joaquim. Desculpe, mas eu acho que, eu acho que dentro do que o senhor está falando, eu acho que os judeus, tá? Eles serão coanins para o mundo. Ensinarão a palavra de Deus, mas o contrato que ele tem com Deus é um contrato bem mais profundo, entendeu? Então assim, os 613 para os judeus e os 7 para todas as populações do mundo, e vocês é que vão ensinar a gente a ser como serem, como servir a Hashem. Esse é o meu pensamento, e o senhor me corrige se eu estiver errado. Um erro, você não está errado, mas existe um erro no pensamento da Sheva Mitzvot Bnei. Existe um erro grotesco que as pessoas cometem, e muitas das vezes os rabinos cometem, e na maioria, e não é muitas, e na maioria das vezes propositalmente, de que você só tem que fazer o Sheva Mitzvot, só, a inclusão da palavra só, e falando que Sheva Mitzvot é o máximo que as pessoas podem cumprir. Na verdade, é o mínimo, é o base. Então, o Sheva Mitzvot Bnei é vamos dizer, o start. Você quer ser judeu, você quer servir a Hashem, mas isso aqui no mínimo. E as pessoas vão se aproximar de Israel. Então, as pessoas se aproximando de Israel, vão ter contato com Israel, vão começar a querer comer kasher igual a Israel, vão querer começar a guardar Shabbat como Israel. A princípio, sem obrigação. De fazer sem obrigação para fazer por obrigação é um estalo de dedos.
Então, muitas das pessoas vão falar, não, eu quero virar judeu. Muitas das pessoas falam, não, isso não é para mim. Então, não vai ter errado nisso. Não é errado uma pessoa não querer ser judeu. Não é errado. A pessoa não precisa querer ser judeu. E esse é o ensino que Israel vai dar para as nações. Quem quiser ser judeu, por livre e espontânea vontade, até vai poder. Mas nossos sábios dizem que na época de Mashiach não vai rolar. Não vai ter giur na época de Mashiach. Quem é judeu já é judeu. Quem não é judeu vai ficar sem ser judeu. Sem choro nem vela. É errado. Sim. Dentro dessa exegese que você fez aí do Salmo 122, relacionada à época de Mashiach, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Isso tudo será na era messiânica? Pode ser que não. Pode ser que o profeta, o Davi, ele escreveu isso para o seu período, porque já estava com planos de que o filho dele construiria o Beit HaMikdash. Porém, nós temos que lembrar que Davi também era um Navi. Como ele era um profeta, e ele também pode ter escrito para esse período, mas com uma visão profética para o futuro. Compreende? Joia, obrigado. Como nós falamos sobre o início da Tanar. Tudo que nós temos da Tanar, nossos sábios só deixaram entrar porque ela ficou como mensagem para o futuro. Se não fosse uma mensagem para o futuro, eu nem teria que ter entrado. É um terrelinho bonito, mas se não é uma mensagem para o futuro, lamento, mas não tem que entrar. Tá bom? Então, vamos lá. Tem aqui, ó. Antes de responder a pergunta da pergunta mais complexa, vamos responder do Garcia. Garcia, você fez uma colocação. Tem nações tão organizadas. Deixa eu dar um mute aqui, pessoal. Tem nações organizadas hoje que não precisarão de Mashiach no futuro. Isso tem um problema. Existem, por exemplo, nações excelentes, como Suécia, Finlândia, Suíça, não sei, que são nações excelentes, primeiro mundo, as pessoas são civilizadas, as pessoas são 100%. Porém, eles estão no mesmo erro da Torre de Babel. Por quê? Qual foi o erro? Faremos a nossa justiça. A questão dos Bnei Noach, não é que o Bnei Noach só não tem que fazer nada, não tem que cometer idolatria ou ser ateu, ou sei lá. Na verdade, não. Ele é muito pelo contrário. O Bnei Noach é muito mais difícil que ser judeu. Porque um Bnei Noach, ele só pode ser Sheva Mitzvot Bnei Noach se ele de verdade acreditar que aquilo é um mandamento divino. Enquanto judeu, ele tem que cumprir, acreditando ou não. Entende a diferença? É muito mais difícil ser Bnei Noach do que ser judeu. Então, essas nações, por mais desenvolvidas que elas sejam, por mais civilizadas, a gente não está falando de civilização, por mais civilizadas que elas estejam, se elas se mantiverem ateias, por exemplo, elas são passíveis de pena capital. Tá bem? Pergunta final, que é a pergunta da Vanusa, a pergunta que ela faz muito pertinente. Ela diz o seguinte: existe uma profecia que diz que as nações subirão para celebrar Sukkot, e a nação que não subir não terá chuva. Sim, esse período já é um período pós-aparecimento do Mashiach, entre aspas, porque esse período ela tem que ter o Beit HaMikdash. Se tem o Beit HaMikdash, já temos o Mashiach. Então, é um período pós-Mashiach. Essas nações subirem para celebrar Sukkot, ela tem uma conexão muito forte com uma passagem do Talmud que diz sobre o julgamento das nações. Porque enquanto Israel é julgado também como Israel, aí vem um problema que eu não sei se vocês sabiam disso, isso é muito sério. Israel é julgado como Israel. Então, se Israel é julgado para ter fome, todo Israel vai ter fome. Se é julgado com exílio, todo Israel vai estar em exílio. Se é julgado, todo Israel é julgado como um povo só. Correto. Muito bonito, a gente viu isso na Tanakh inteira. E por que vocês acham que as nações vai ser diferente? Por que vocês acham que no julgamento do julgamento pós-morte, não estou falando do julgamento agora, estou falando do julgamento pós-morte. E vocês acham que as pessoas teriam um julgamento diferente de suas nações? Como está escrito, Kol Israel yesh chelek la'olam haba. Para todo Israel, todo mundo que foi Israel tem um pedaço no mundo vindouro. Mas as nações serão julgadas como um povo só. Seria mais como colocar todo mundo num saco e julgar. Depois, se você vai conseguir se livrar desse saco com os teus méritos, é um outro caso. Mas as nações vão ser trazidas para serem julgadas
por inteiro. Então vai ser levado os gregos, os romanos, os egípcios, os americanos, os ingleses, os persas, os brasileiros, e vão ter que dar conta das transgressões nacionais, de tudo que se transgrediu nacionalmente, com o povo. Ixi, vai demorar. Se for o brasileiro, vai demorar. Se começar pela Bahia, então, bichinho, negócio. Então vai demorar, viu? Quando chegar na fase do Brasil. Começar por Brasília, o bicho pega, rapaz. Eu podia começar por Ixi, é um milênio. Brasília. Podia começar por Vai Brasília. terminar de Machia. Não, se começar por Brasília, depois que vir depois é fichinha. Termina a era de Machia e não termina o julgamento do Brasil. Não, deixa eu voltar para a resposta. A gente está se desviando a resposta. Então, Vanusa, falando sobre o Sukkot, existe no Talmud dizendo que no Olam Rabá, nesse julgamento do pós-morte, que as nações forem apresentadas para diante de Hashem, as nações vão falar assim para Hashem: mas nós tivéssemos recebido a tua Torá, nós seguiríamos ela também. Aí Hashem vai fazer o quê? Vai falar: então tá bom, vou te dar para vocês uma mitzvah, e vocês cumprem a mitzvah, e se vocês seguirem a mitzvah, vocês podem entrar no Olam Rabá. E Hashem vai dar a mitzvah de Sukkot para as nações. Ele fala que as nações vão fazer a Sukkah e tentar habitar na Sukkah durante 7 dias. E colocar, e só que diz que Hashem vai aumentar muito o sol sobre a cabeça das pessoas. E aí as pessoas vão sair da sua Sukkah, e aí os sábios perguntam: mas está errada essa colocação, porque nenhum judeu que é obrigado a Sukkot, está sol, ele não é obrigado a ficar dentro da Sukkah. E aí vem a Torá e o Talmud responde: mas quando um judeu deixa a Sukkah, ele deixa a Sukkah triste. Ele queria ficar dentro da Sukkah. Mas quando uma pessoa das nações, um dos goim, deixa uma Sukkah, ele deixa com raiva. E fala: não estou sendo obrigado a ficar dentro dessa cabaninha aqui 7 dias para ganhar o Olam Rabá. Então, o Sukkot também ela é uma Hag, uma celebração, uma festividade, que ela é para as nações, não é para Israel. Durante todos os 7 dias da Hag, são oferecidos 70 sacrifícios em mérito ou em compensação às 70 nações originais do mundo. Hoje não tem mais 70, mas as 70 originais do mundo. E por isso existe o Shemini Atzeret, que é uma retenção do 8º dia. Então, durante 7 dias, Israel oferece sacrifício para as nações, enquanto que no 8º dia é um sacrifício específico para Israel, ou seja, agora é o dia de Israel fazer um trabalho por si só. Então, a gente pode analisar isso melhor em um outro momento, mas se você analisar de novo toda a colocação das Hagim, onde tem Yom Kippur, Rosh Hashanah, que é o dia do início do julgamento de Israel e das nações, onde tem Yom Kippur, onde Hashem perdoa Israel, e agora Israel não está sozinho nesse mundo, Israel também tem as nações, e se as nações passarem fome, com certeza Israel vai passar também. Agora Israel tem que pedir perdão até pelas nações, e aí Israel vai e oferece sacrifício pelas nações, e aí as nações são perdoadas, talvez, e aí Israel pode ter cometido alguma transgressão, e como Israel também faz parte das nações, Israel tem Shemini Atzeret. Então, falando sobre isso, só para falar um tchau para vocês, ainda sobre Yeshayahu, o profeta Yeshayahu, nós vemos então, nesse aspecto, sobre as pisaduras de Israel, as nações são saradas, sobre as transgressões, sobre todo o mal que Hashem envia sobre Israel durante todos os períodos de toda a história. Foi por isso e graças a isso que as nações tenham um tipo de mérito, de salvação, e por isso não foram destruídas ainda, por conta dos méritos que Israel ainda tem. Sabe? Sim. Posso dar só uma nota aqui de utilidade pública? Sim. Peça o Joaquim aí para ligar para mim. Então tá bem, Joaquim, liga pro Ibamar. Gente, um grande abraço. Tá bom, obrigado. Shavua Tov a todos. Amanhã, hebraico com Morefraim. Deixa eu concluir aqui.